A Bíblia esclarece que após a morte, o espírito de uma pessoa segue para um de dois destinos, o céu ou o inferno, sem mencionar espíritos vagando para assombrar os vivos. No entanto, é inegável que muitos já testemunharam fenômenos paranormais. Pessoas já observaram figuras misteriosas aparecendo e desaparecendo, ouviram sons estranhos sem explicação em suas casas e até no céu. Há relatos de móveis se movendo sozinhos, objetos mudando de lugar, portas fechando sem ninguém por perto, utensílios de cozinha reorganizando-se, quedas bruscas de temperatura e uma sensação de presença invisível que arrepia a pele. Aparelhos eletrônicos ligam e desligam sozinhos, mudam de canal ou piscam sem interferência humana. Sombras misteriosas e figuras escuras são vistas de relance, sumindo ao serem encaradas diretamente, e até reflexos estranhos em espelhos. Para muitos, isso não é só história, é a realidade assustadora de suas casas, onde sentem medo devido a presenças malévolas. A única maneira de enfrentar esses espíritos malignos é buscando refúgio em Jesus Cristo, lendo e cantando sobre ele. O diabo e os demônios temem Jesus, não a nossa força ou posição social. Vamos viajar no tempo até a Era Bíblica, especificamente a AOS, Gerasenos, onde encontramos um homem possuído por uma legião de demônios, que na época significava de 3.000 a 6.000 entidades malignas. Este homem, atormentado, gritava à noite e se autoflagelava, vivendo entre túmulos, um lugar simbólico entre a vida e a morte, a sanidade e a loucura. A Bíblia não revela o que levou esse homem a ser possuído por tantos demônios, mas isso ilustra a brutalidade e a falta de misericórdia dos espíritos demoníacos. Este relato, encontrado em Lucas capítulo 8, do 26 ao 39, nos mostra um exemplo extremo de desesperança e sofrimento, mas também a possibilidade de libertação e esperança em Jesus. Quando Jesus chegou àquela região, um homem da cidade, há muito atormentado por demônios, o confrontou. Esse homem, desprovido de roupas e morando entre os túmulos, não tinha um lar convencional. Ao encontrar Jesus, ele gritou e caiu aos seus pés, clamando: "O que você quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, não me torture." Jesus já havia ordenado ao espírito maligno que abandonasse o homem. Esse espírito frequentemente o dominava, a ponto de ele ser acorrentado e contido com grilhões, mas sempre conseguia se libertar, impulsionado pelo demônio para lugares desertos. Jesus perguntou ao homem o nome do espírito que o possuía, e ele respondeu: Legião, pois eram muitos demônios dentro dele. Estes demônios suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo, um lugar de tormento eterno. Próximo dali, uma grande manada de porcos pastava. Os demônios pediram para entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Assim que os demônios deixaram o homem, entraram nos porcos, que correram desesperadamente penhasco abaixo, caindo no lago e se afogando. As pessoas responsáveis pelos porcos, ao testemunharem esse evento extraordinário, correram para contar o ocorrido na cidade e nos campos. Muitos vieram até Jesus e viram o homem antes possuído pelos demônios agora sentado, vestido e em seu perfeito juízo, aos pés de Jesus. Esse milagre deixou todos assombrados e com um misto de admiração e medo. Quando Jesus chegou, encontrou um homem atormentado por demônios, um caso tão grave que ele vivia sem roupas, morando entre os túmulos. Este homem, ao ver Jesus, reconheceu sua divindade e pediu misericórdia, temendo ser atormentado. Jesus já havia ordenado ao espírito maligno que o deixasse. Apesar de ser frequentemente contido com correntes, o homem as rompia sob influência demoníaca, indo para lugares isolados. Ao ser questionado por Jesus sobre seu nome, o homem respondeu: Legião, indicando a presença de muitos demônios nele. Estes demônios, temendo serem enviados para o abismo, um lugar de tormento eterno, rogaram a Jesus que os deixasse entrar numa manada de porcos por perto. Jesus consentiu, e assim que os demônios o deixaram, invadiram os porcos, que se jogaram num lago, afogando-se. Aqueles que cuidavam dos porcos correram para contar o ocorrido. Muitas pessoas vieram e viram o homem antes possuído, agora calmo e lúcido, sentado aos pés de Jesus. Essa transformação causou grande espanto e medo entre eles. O homem curado queria seguir Jesus, mas ele o enviou para casa, instruindo-o a contar o que Deus fizera por ele. O homem então espalhou por toda a cidade as maravilhas que Jesus realizara. Essa história é um poderoso exemplo da influência destrutiva do diabo. O homem, antes selvagem e incontrolável, agora era um testemunho vivo do poder libertador de Jesus. Muitas vezes,
A existência de demônios é ignorada ou descartada, mas a Bíblia nos adverte sobre sua realidade. Desde a serpente em Gênesis até a expulsão de demônios nos Evangelhos, essas narrativas não são mitos, mas verdades sobre o mundo espiritual que nos rodeia. Ignorar a existência dos demônios pode levar à complacência espiritual, quando na verdade devemos estar vigilantes e armados espiritualmente, conforme Efésios capítulo 6 do 10 ao 18 nos instrui. A Bíblia mostra que os demônios podem ter um impacto devastador em indivíduos e sociedades, desviando-os do caminho de Deus. Reconhecer sua existência nos ajuda a entender melhor o pecado, a tentação e a decadência moral. Como Jesus ensina em Mateus capítulo 12, do 43 ao 45, um demônio expulso pode buscar retornar, trazendo outros ainda mais malignos, tornando a última condição da pessoa pior que a primeira. Este homem de Gadara, antes possuído por uma legião de demônios, mostra o quão destrutivos eles podem ser, mas também ilustra a esperança e a renovação que Jesus traz, como afirmado em João do 10 ao 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O relato do homem possuído em Gadará nos mostra algo incrível. Não sabemos quanto tempo ele viveu sob o domínio dos demônios, mas sabemos que tudo mudou quando ele encontrou Jesus. É um testemunho poderoso de como um encontro com Cristo pode transformar vidas. Não importa o quão sombria ou desesperadora seja a sua situação, não importa o tempo que você esteja enfrentando dificuldades, ou quantas forças negativas estejam contra você, Jesus Cristo tem o poder de mudar sua vida. Este homem, antes possuído por demônios, foi tentado a ser controlado pelas pessoas ao seu redor. Eles o acorrentaram, tentando domar seu comportamento selvagem e proteger a aldeia, mas ele sempre conseguia se libertar. Eventualmente, ele foi excluído e passou a viver entre os túmulos, machucando a si mesmo, o único que podia ferir. Esse episódio nos ensina que, por mais que tentemos, há limites para o que podemos fazer por nós mesmos ou pelos outros. Há situações na vida que estão além da nossa capacidade de resolver, e é aqui que Jesus entra. Se você está enfrentando uma tempestade na vida, se precisa de libertação, cura, esperança ou salvação, a resposta é simples: vá a Jesus. Ele é a fonte de poder que pode enfrentar qualquer tempestade, quebrar qualquer corrente e restaurar a esperança onde parece não haver nenhuma. Diante de qualquer desafio, grande ou pequeno, a mensagem é clara: volte-se para Jesus. Com ele, a transformação é não apenas possível, mas garantida. Afinal, quando tudo parece perdido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você se sente como se o inimigo tivesse invadido sua vida, trazendo destruição e desespero, lembre-se de que há um caminho para a luz e a esperança: Jesus. Quando você enfrenta dias difíceis, quando parece que tudo está contra você, a solução é simples: vá a Jesus. A Bíblia nos incentiva a clamar por Deus nos momentos de angústia, prometendo que Ele nos livrará e seremos gratos por sua ajuda. Se você está procurando um amigo verdadeiro, mais próximo do que um irmão, Jesus é a resposta. Ele estará sempre ao seu lado, nunca te abandonando. A entrada de Jesus em qualquer situação traz luz e alívio para os fardos da vida. Pense no homem de Gadará. Sua vida era uma série de tragédias até ele encontrar Jesus. Foi esse encontro que mudou tudo para ele. Como diz Jó, do 42 ao 5, só entenderemos verdadeiramente a Deus quando o virmos com nossos próprios olhos. Assim como a vida de Jó mudou quando ele viu o Senhor, a vida do homem de Gadará também foi transformada. Ao ver Jesus, ele encontrou salvação, esperança e uma nova identidade. Lembre-se da história de Zaqueu em Lucas 19. Mesmo sendo baixo e incapaz de ver Jesus por causa da multidão, ele encontrou um jeito de subir em uma árvore para vê-lo. De forma semelhante, Jesus foi levantado na cruz para que todos pudessem vê-lo e serem salvos, como nos ensina João capítulo 3, do 14 ao 15. Para experimentar uma verdadeira transformação, libertação e salvação, é preciso ver Jesus. Esse encontro muda tudo. Se você ainda não teve essa experiência, como o homem de Gadará, então é hora de olhar para Jesus e viver. Acreditar nele é o primeiro passo. A mudança na vida do homem de Gadará foi notável e visível. Você também pode ter uma transformação que será evidente para todos ao seu redor, sem a necessidade de palavras. Um encontro com Jesus deixa marcas indeléveis, sinais visíveis de mudança. A libertação do homem de Gadará foi dramática e transformadora, como descrito em Marcos, do 5 ao 13. Imagine,
Um homem carregava 6.000 demônios, uma carga tão pesada que, quando transferida para cerca de 2.000 porcos, foi demais para eles. Os porcos correram para o mar e se afogaram, incapazes de suportar o que o homem enfrentou por anos. Isso mostra o quão insuportável pode ser o sofrimento. Mas há uma mensagem de esperança aqui. Jesus convida todos a irem até ele. Todo aquele que quiser, que venha, venha como está. A beleza de Cristo é que ele nunca rejeita quem vai até ele. O homem possuído por 6.000 demônios foi a Jesus e saiu completamente transformado, de atormentado para livre, de sobrecarregado para aliviado. A reação das pessoas da cidade ao verem o homem agora em perfeito juízo foi de medo e admiração. É impressionante como Cristo pode transformar a vida de alguém tão rapidamente. O homem de Gadará, que enfrentou uma situação terrível, foi libertado, curado e até comissionado por Jesus em um único dia. Apesar de seu desejo de seguir Jesus, foi-lhe dada uma missão diferente: contar aos outros o que o Senhor fez por ele. Como Marcos capítulo 5, do 19 ao 20 relata, Jesus instruiu o homem a ir para casa e compartilhar as grandes coisas que Deus fez por ele. E assim ele fez, espalhando a boa nova por Decápolis, uma região de 10 cidades. Quem imaginaria que um homem visto como louco e indomável se tornaria um mensageiro do Evangelho? Enquanto as pessoas viam apenas um homem violento e perturbado, Jesus viu um evangelista em potencial. Essa transformação é um lembrete poderoso de que mesmo os maiores desafios não podem impedir o plano de Deus para uma pessoa. Este homem, outrora dominado por 6.000 demônios, tornou-se um testemunho vivo do poder transformador de Cristo, levando a mensagem de esperança a muitos. Gostou deste vídeo? Aperte o botão de curtir e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir. A sua salvação é nossa missão.